questionamentos, propostas ou até estilos arquiteturais para como que nós vamos distribuir os componentes de software que compõem esse sistema distribuído, como organizar esses componentes de software, a ligação entre eles, e como distribuir esses componentes de software entre os nós físicos. Acho que eu não cheguei a falar aqui explicitamente, mas se é um sistema distribuído é porque as aplicações estão rodando em diferentes máquinas que estão ligadas em rede. E quando você quer fazer a comunicação entre software que executa em máquinas diferentes, vocês aprenderam isso lá em redes, né? Socket, TCP, UDP e tal. Não é a única coisa que tem para a gente se comunicar, software se comunicar entre si, mas é a base, né? Qualquer outra coisa você vai construir em cima de TCP ou de UDP. E aqui, na aula de hoje, a gente vai ver como quebrar essa aplicação distribuída entre diferentes componentes de software, como é que vai ser a organização desses componentes e em quais nós físicos colocar cada um desses componentes. Então a gente diz que quando a gente está pensando na organização lógica entre esse conjunto de componentes, ou seja, quais componentes se comunicam com quais componentes, a gente está falando de estilo arquitetônico. E quando a gente está pensando na organização física do nosso sistema distribuído, então a gente está pensando numa arquitetura de sistema. Tá? É assim que a gente vai dividir o conteúdo dessa aula. Só que antes de mais nada, como é que a gente faz a comunicação entre componentes de software no sistema distribuído? Tem que ser comunicação em rede. E se tem que ser comunicação em rede, o que a gente usa é o modelo cliente-servidor. Modelo cliente-servidor, alguém tem que inicializar a comunicação, né? Alguém tem que dizer, então alguém tem que pedir para estabelecer uma comunicação, e alguém tem que estar o tempo todo escutando, esperando por uma conexão. E aí aquele que se conecta é o cliente, aquele que fica esperando por uma conexão é o servidor. Vocês fizeram um trabalhinho lá de socket em rede 2? Não? O professor não mandou programar com socket? Rede 2 não, desculpa, rede 1, eu estou viajando aqui. Que é o único rede que vocês têm, né? Podem chamar de 1 porque só é o único rede. Teve um trabalho de socket em redes? A grande maioria teve, né? Vocês tiveram? Socket UDP, TCP, os dois? Foi TCP? Seja TCP, seja UDP, você implementa o servidor é aquele que fica escutando em alguma porta. E aí você implementa um cliente, para o cliente se conectar no servidor, o que você, programador, tem que botar lá no código do cliente para ele conseguir se conectar no servidor? Em termos de informação para que o servidor seja encontrado. IP e porta, exatamente. O IP vai identificar a máquina na rede e a porta vai identificar o processo dentro daquela máquina que tem que receber aquela conexão. Perfeito. Então, componente, quando a gente fala componente de software, a gente está falando em termos de arquitetura de software. Para arquitetura de software, componente é qualquer parte de software com uma função específica. Então, componente pode ser um processo, mas componente poderia ser também uma classe num sistema complexo que você desenvolveu em Java, por exemplo. É que como a gente está falando aqui de sistema distribuído, a gente já imagina que o componente vai ser um processo para ele estabelecer uma conexão utilizando o mecanismo de comunicação em rede com o outro componente. Só que a gente vai ver na aula que ao longo da evolução dessa tecnologia, houve momentos em que as pessoas tentavam mascarar que o sistema é distribuído e fazer a gente programar como se a gente estivesse programando para um sistema não distribuído. Vamos pensar em Java, que todo mundo aqui aprendeu Java, né? Ou pelo menos tentou aprender. Você programa em Java como? Vai criando lá as classes que você precisar. Quando você tem que instanciar uma classe, você dá new class. Quando você quer chamar um método, é só botar lá o nome do objeto, ponto, o nome do método, passa as variáveis, né? E um dos esforços ao longo dos tempos foi de você poder criar um objeto, uma instância de uma classe, e poder chamar o método sem que necessariamente aquela classe ou aquele objeto estivesse na máquina onde a aplicação está executando, que são os objetos distribuídos.
Tentaram fazer a coisa ficar transparente, falando assim, vai ser mais fácil programar assim, porque o cara vai programar igual como ele está programando quando é num sistema que não é distribuído. Só que falharam miseravelmente. Porque por mais que quisessem passar a ilusão de que você não precisava saber que era distribuído, na prática você tinha que saber, tinha um trabalho absurdo, porque você tinha que ter essa ciência, a configuração era extremamente complexa, e ainda tinha problemas de desempenho, porque algumas vezes você só vai conseguir explorar todo o desempenho quando você souber que é distribuído. Porque quando você sabe que é distribuído, você não vai ficar pedindo várias vezes alguma coisa que você sabe que está longe da caramba. Você vai pedir uma vez, guardar uma cópia local e ficar trabalhando em cima da cópia local, porque você sabe que é distante, tem que ter comunicação em rede, aquilo ali vai dar uma queda de desempenho. Mas, para a gente não forçar que tem que ser um processo nem nada, daí que vem esse termo componente que, por exemplo, na disciplina de projeto de software, onde você também vai ver falar sobre arquitetura de software, organização e tal, você já fez essa disciplina? Lá eles falam em termos componentes também, né? Componente e conector. Componente é o software que executa a parte do software que executa alguma funcionalidade da aplicação, e o conector também é código, mas ele é responsável só por comunicação. Às vezes tem que converter um dado de string para inteiro, ou de algum protocolo de comunicação para outro protocolo de comunicação. Aí os conectores são códigos para viabilizar a comunicação, os componentes são códigos que realmente implementam alguma coisa da aplicação. Tá bom, pessoal? Tudo bem até aqui? Observa que aqui, como a gente está falando de sistema distribuído, eu já uso o termo processo, né? Um processo servidor e um processo cliente. E nesse tipo, em sistemas distribuídos, a comunicação ela é tipicamente requisição-resposta. O cliente pede alguma coisa, o servidor faz e devolve a resposta para o cliente. Tá? Ao contrário de ser simplesmente um envio de mensagem que você manda e já era, né? Qual é o papel do processo cliente no sistema distribuído? Um dos papéis dele é ocultar do cliente aqui que eu falo é o cliente ser humano, né? Ocultar do cliente ser humano que há uma comunicação com um ou vários processos remotos. Por exemplo, quando a velhinha chega lá no banco para sacar dinheiro, e ela já tem dificuldade para lembrar a senha dela, coitada, às vezes tiver o cartão errado, coloca na máquina, ela só digita ali senha tal, bota o valor que ela quer sacar, o dinheiro sai, e ela nem tem noção que ela está lidando com um sistema distribuído. Mas é um sistema distribuído, aquela máquina tem que estar ligada em rede, senão não tem como informar lá para a central, verificar que tem dinheiro na tua conta e debitar o dinheiro da sua conta, né? Algumas vezes nós lidamos com um sistema distribuído sem saber, sem ter a ciência de que nós estamos lidando diretamente com um sistema distribuído. O cliente também mascara falhas na comunicação. Se o cliente tentou estabelecer uma conexão com o servidor, falhou da primeira vez, ele tenta uma segunda, falhou da segunda, ele tenta uma terceira, e eventualmente na terceira ele consegue. Você vê uma ampulhetazinha lá, um negócio girando na tela na sua frente, mas se a comunicação dentro de um conjunto pré-definido de tentativas ocorrer com sucesso, maravilha. E como é que a gente sabe que falhou para tentar de novo? Aí, novamente, é a história do timeout, né? Você estipula lá que, isso aqui não deveria levar mais do que 5 segundos, levou mais do que 5, alguma coisa está errada. Bota um timeout, se aquele timeout estourar, você vai e tenta de novo. Pensa também qual é a quantidade. Eu falei 5 e 3, mas nem à toa não, tá? Esses números ficam latentes na minha cabeça, assim, porque deve ser um número mágico que eu vi em algum lugar. 5 segundos para estabelecer a conexão, 3 tentativas, se não deu certo nisso, aí finalmente você chega lá e dá uma mensagem de erro. A gente pode utilizar serviços de nomeação para mascarar a localização do servidor, como, por exemplo, serviço de nomeação DNS. Para que serve DNS? Você, ao invés de dar o IP da máquina com a qual você quer se conectar, você dá um nome, né? Tipo uf.com.br, google.com, amazon.com. Mas só porque você está digitando o mesmo nome, não quer dizer que o IP que você receba seja sempre o mesmo.
Inclusive é a proposta do DNS que ele fica alternando qual IP que ele retorna para você, para não ficar todo mundo tentando acessar exatamente a mesma máquina. E até baseado na sua localização geográfica, para retornar um endereço de um servidor que esteja mais próximo da sua localização. Então os serviços de nomeação, ele, além de mascarar, eles ainda fazem esse papel de distribuição das requisições. Tá, a replicação fala em outro momento. Isso são as reflexões que a gente tem que fazer sobre o processo do cliente, né? Quais são as funções dele. E com relação ao servidor. Primeiro, ele tem que ficar esperando requisições de clientes, tratar as requisições, entregar a resposta da requisição e esperar a próxima requisição, né? E aí, nesse sentido, nós podemos definir, diferenciar entre dois tipos de servidores, o iterativo e o concorrente. Um servidor iterativo é aquele que só trabalha um cliente por vez. Ele fica escutando numa porta, quando chega uma conexão naquela porta, ele aceita, ele recebe o pedido do cliente, ele processa o serviço ele processa o pedido daquele cliente, devolve o resultado e depois ele volta a escutar de novo para esperar uma conexão de um próximo cliente. E se outros estiverem tentando também ser atendidos por esse servidor, ele fica esperando. Ele, que eu falo, o cliente, né, que está tentando se conectar, o cliente fica esperando até que o servidor termine de atender o atual para passar a atender o próximo. Isso não é muito eficiente, né? Principalmente quando a gente pensa num sistema de informação distribuída. Novamente, o que é um sistema de informação distribuído? Começando pelo que é um sistema de informação, né? Depois, um sistema de informação distribuída é um sistema de informação que é distribuído, né? Vocês podem falar isso. Um sistema transacional. Qual é a característica que as transações têm no sistema de informação? De dados não, processa um volume muito grande de transações, mas cada transação em si ela é relativamente simples de ser resolvida. Então, o que você espera tipicamente de um sistema de informação distribuída é que tem um volume muito grande de requisições chegando. Ficar tratando uma por vez não vai fazer um uso muito inteligente do seu recurso computacional. Até porque você tem que pensar que algumas requisições envolvem um pouco de processamento, aí você vai pedir algo no banco de dados, e banco de dados é entrada e saída, né? Entrada e saída é muito mais lento do que CPU, e as outras requisições teriam que ficar lá esperando. Você não conseguiria atingir 100% de utilização desse teu servidor. Aí o que a gente faz? Um servidor concorrente. Um servidor concorrente é aquele que fica aguardando conexões de clientes, mas quando o cliente chega, ele dedica ou um processo extra, ou cria uma thread extra e bota para atender aquela requisição, e ele, antes daquela requisição ser atendida, ele já volta a ficar escutando por uma próxima. É quase que o servidor acaba funcionando como um distribuidor de tarefa, né? Ele recebe, entrega para um resolver, recebe, entrega para outro resolver, recebe, entrega para outro resolver. Lembrando que esses outros que eu estou falando são processos ou threads que você está criando para atender cada uma das requisições. Por que processos ou threads? Porque processos ou threads você consegue explorar paralelismo se você tiver vários núcleos, e você consegue explorar também o processamento assíncrono, porque às vezes você não tem vários núcleos disponíveis, mas com uma CPU só você faz a alternância de execução. Até porque algum desses processos pode esperar uma operação de entrada e saída, dá a possibilidade de um outro processo executar. Tá? Lembrando que são processos ou threads criadas dentro do mesmo servidor, né? Então dentro da mesma máquina física que está o processo servidor. Tá bom? Acredito que o trabalho de vocês de threads não envolvia... o trabalho de vocês de socket em redes não envolvia sair criando vários processos para cada um atender uma requisição, né? Muito provavelmente que na aula de redes, o que a gente ensina? Redes, né? É só comunicar. Então, você só recebe a comunicação, atende e volta para escutar a próxima. Quem fez sistemas computacionais ou sistemas operacionais comigo aqui? Tá, poucos, né? Significa que eu estou ficando velho e que faz muito tempo que eu não ensino essa disciplina. Mas eu sempre passava um trabalho de thread, que aí já não envolvia a comunicação, mas pelo menos vocês sabiam criar várias threads, botar cada thread para fazer alguma coisa. Aqui é só você, teoricamente, unir o conhecimento das duas disciplinas que vocês já tiveram, né? Cria thread como você aprendeu em sistemas computacionais,
faz ela se comunicar com algum cliente remoto utilizando o socket que você aprendeu em rede, e aí você consegue implementar um servidor concorrente, que me dá uma ótima ideia, que isso aqui podia ser um tema de trabalho, né? Eu acho que isso não está como tema de trabalho. Tá? E como que um cliente se comunica com o servidor, já falei aqui, né, com comunicação em rede, e os clientes enviam requisições para, não é só para portas, né, para uma combinação IP-porta, porque o IP vai identificar qual é a máquina física e a porta vai identificar qual é o processo ali. Cada servidor vai ter que ficar escutando uma porta específica, e aí quando chegar alguma requisição ali naquela porta, ele atende. Alguns serviços eles já possuem portas pré-definidas. SSH, se eu não me engano, é 23 ou 22, FTP é 25, né? Alguém lembra disso? Ninguém usa mais FTP, né? A porta do HTTP é 8080, né? Ou 8000, né? Que são as duas que é usadas da HTTP. E há situações também em que, se não houver uma porta pré-determinada, uma opção é ter um processo em segundo plano que você pede para ele e ele te diz qual é a porta na qual você tem que se conectar. Então é quase que o... Não vou usar a palavra despachante, que despachante para a gente significa outra coisa, tá? Mas é só um processo... Você só tem que saber uma porta, e é nessa porta que você pergunta: vem cá, onde é que eu vou para fazer isso? Onde é que eu vou para fazer aquilo? Onde é que eu vou para fazer aquilo outro? E aí ele vai indicando para você. Que é diferente desse outro conceito aqui, que é o conceito de super servidor. O conceito de super servidor já é diferente. Você cria um único servidor que ele recebe as... Como é que é? Deixa eu ver, então não falar besteira aqui. Ele é um super servidor que ele fica à escuta em cada porta associada a cada serviço, e quando a requisição chega ele vai e executa o código pertinente ao serviço associado àquela porta. Por isso que é chamado de super servidor, né? Porque ele é um único servidor, mas um único servidor, a única maneira de você conseguir fazer com que um único servidor escute várias portas ao mesmo tempo é se você utilizar algum mecanismo ali de paralelismo, né, que é thread ou processos. Ele vai escutar em todas as portas ao mesmo tempo, e na porta que chegar ele vai executar o código referente ao serviço associado àquela porta. Aí nessa situação a gente diz que tem um super servidor. O processo que você escreve não consegue ouvir mais uma porta ao mesmo tempo, porque na hora que você bota ouvir uma porta, botou ouvir, ele fica travado, igual quando você digita o scanf lá no C, e aí ele fica esperando o cara digitar alguma coisa, enquanto não digita o código não avança. O conceito é justamente de esperar alguma coisa, né? Ou seja, você não vai fazer nada. Aí quando você cria vários processos ou várias threads, aí como você tem várias linhas independentes de execução, está uma aqui travada esperando uma conexão na porta 1000, por exemplo, mas as outras estão executando, esperando conexões em outras portas. E aí a preocupação é com quando o cliente quer interromper a comunicação com o servidor. Sei lá, de repente ele se arrependeu da requisição que ele fez, ele não quer mais, né? E aqui tem um exemplo muito bom. FTP é um protocolo para fazer transferência de arquivos. Então você chegou lá, fez uma conexão FTP, pediu um arquivo, e o arquivo tem um tamanho de 4 GB. Começou a fazer download nos primeiros 100 megas, você se arrependeu. É muito grande, você não quer consumir a sua rede, você vai lá e cancela do lado do cliente, né? Dá aquele Ctrl+C para matar o processo. Só que, e o servidor? Ele sabe que o cliente foi abortado e que o cliente não deseja mais receber aquele conteúdo?
No caso do FTP em particular, o servidor vai saber, porque a comunicação é TCP e você sabe que comunicação TCP, tudo que você envia tem que ter uma confirmação de que foi recebido, né? Em algum momento o servidor FTP vai tentar mandar um pedaço do arquivo, não vai receber nenhuma confirmação do cliente, e aí ele vai abortar a comunicação. Agora, com o DP já não é assim, né? Com o DP você pede, o servidor envia, seja o que Deus quiser. Se chegar, chegou, se não chegar, não chegou. Você nem tem a garantia de que chega na ordem que está sendo enviado, né? Porque em rede, cada um pode pegar um caminho diferente, os pacotes podem chegar em ordem trocada. Nesse caso, se você só mata o cliente, o servidor vai continuar enviando. Vocês que aprenderam lá em rede TCP ou DP, sabem que TCP é confiável, o DP não é. O professor lá também deu uma motivação assim, de em que situação você usa TCP, em que situação você usa o DP? Em que situação você usa TCP? Hã? A internet usa o DP. Eu posso enviar coisas via DP pela internet. E-mail, transação bancária. E-mail, bom, transação bancária, tudo aquilo que você quer ter confiabilidade na comunicação. E alguma coisa, e tudo isso funciona pela internet, tá? E um exemplo de aplicação que você vai fazer com o DP. Streaming. Streaming de quê? Que streaming pode ser streaming de várias coisas. Vídeo. De vídeo, muito bom. Até porque eu estava dando uma lida esses dias que a palavra streaming não tem eu não conseguia achar uma definição boa para ela, né? E aí o pessoal estava definindo até a comunicação TCP como streaming, porque o TCP você pega um arquivo enorme de 4 GB e fala envia, ele quebra em vários pedacinhos pequenininhos e vai enviando os pedacinhos. Não é um streaming também, né? É um fluxo de dados. Onde a ordem importa, que você quer remontar do outro lado do mesmo jeito que estava do lado de quem enviou, né? Mas aí ultimamente quando a gente fala de streaming, a gente está sempre pensando em quê? Né? Qual é a primeira coisa que vem à cabeça quando a gente fala de streaming hoje em dia? Vídeos. Netflix, né? Conteúdo multimídia, áudio e vídeo. Mas não é a única coisa que tem característica de streaming. Por exemplo, os valores das ações na bolsa também é um streaming. Tem que ficar o tempo todo recebendo ali qual que é o valor e cada segundo importa pra caramba, né? Separa as pessoas entre a riqueza e a pobreza. Ou, como a gente já falou aqui de aplicação IoT, se você tiver um sensor na sua casa monitorando temperatura e você fica a cada segundo enviando a informação da temperatura na sua casa, aquilo ali também é um streaming. Professor, de jogo online é o DP? Depende das partes dele. O que eu já vi sobre a questão de jogo é a imagem em si você transfere com o DP. Porque se der é mais importante para você ver logo do que um pixel ou outro ali que tem algum defeito. Mas os comandos que você dá é TCP, porque ali tem que ter confiabilidade. Ninguém quer clicar para dar um tiro e o tiro não sai, né? E VoIP também. VoIP também é o DP. VoIP também é o DP. Tá, então tá bom. Então você já sabe que situação usa TCP, usa o DP, e o problema do UDP é esse. Digamos que você pediu lá pro servidor de vídeo, você pediu uma imagem de uma câmera, e aí aquilo ali está sendo transferido com o UDP. E aí você matou o cliente, abortou a execução do cliente, mas o servidor não foi notificado, então o servidor vai continuar mandando. Não tem maneira, só via a conexão DP do servidor descobrir que o cliente não está mais ali para receber. Certo? O que a gente pode fazer? Implementar um outro canal de comunicação em que o cliente tem que ficar volta e meia mandando um sinal de estou vivo, e se o servidor em algum momento não receber esse sinal de estou vivo, ele assume que o cliente teve algum problema lá e aí ele vai e para de fazer o envio. Primeira coisa que vem à cabeça, né? Pedir para o cliente avisar que está vivo. Tem que ter algum feedback do cliente, né? Se não tiver feedback do cliente, não tem como o servidor descobrir sozinho se o cliente está ativo ou não está ativo. E caramba, gente, como que eu tive que estudar para descobrir essas porcarias aqui? Vamos lá. Deve ter uma cacetada de desenvolvedor web aqui, né? Levanta a mão quem é desenvolvedor web ou lida com desenvolvimento web, tá vendo? Você sabe mais do que eu. Vamos lá, o que é um servidor stateful, o que é um servidor stateless? Ou traduzindo para o português, esquece o estado flexível, tá? O que é um servidor que retém estado e um servidor que não retém estado? O stateless não guarda a informação do tempo. Por exemplo, quando você coloca
Tá legal. Só que aí, todo mundo que já sabe o que é... Vocês entenderam a resposta dele, né? Todo mundo aqui que é desenvolvedor é. Tá bom. Quem não entendeu, depois aí vocês tentam entender a minha versão da história, tá? Mas eu compartilho da sua opinião. Aí vem a pergunta. Normalmente, quando você trabalha com desenvolvimento web, login e tal, todo mundo hoje em dia usa API REST, né? E qual é a característica da API REST com relação ao estado? Como é que eles se vendem? Nós somos uma comunicação com relação ao estado, com ou sem retenção de estado? Ah? RESTful é com ou sem estado? Sem estado. Comunicação REST tem que ser sem estado, porque cada requisição tem que ser independente da outra, para você não ter a necessidade de ficar mantendo uma conexão direta. Tá bom, mas se o exemplo teu do login é retenção de estado, mas você faz isso com uma API REST, que é uma API que não tem retenção de estado, e agora? É com retenção ou é sem retenção? Porque se fosse com retenção, não estaria usando REST, mas se é sem retenção, né? Fica... E aí, o que você tem para me dizer agora? Hã? Você me definiu o que é retenção de estado como sendo que o servidor guarda informação do cliente, por exemplo, quando o usuário tem que fazer login, token, essa história toda, né? Tá bom. Carrinho de compras também entra nessa explicação aí? E-commerce? Esse acho, não acha, muito bom, né? Tá bom. Mas quando você vai fazer a sua API lá do seu servidor para fazer login e tal, você não trabalha com API REST? Mas o REST não é sem estado? Como é que tu faz algo com estado com uma API que é para funcionar sem estado? É, exatamente, né? Porque a gente só dá o nome, não se preocupa se o nome faz sentido, né? A gente só diz que é. E eu já cansei de ter aluno que falava assim, eu fiz esse servidor aqui, esse servidor guarda o estado do cliente. E essa aqui é a API REST. Eu falei assim, mas REST não é sem estado? Como é que o negócio é sem estado e com estado ao mesmo tempo? Tá? E eu tava, assim, da minha época, que da minha época, né? Porque não tinha API, ninguém falava de API REST naquela época, né? Acho que era mais fácil pensar nas coisas. Como que eu pensava num servidor que retém estado? Servidor não é processo? Então quem tem que reter o estado é o processo. E o processo está executando onde? Na memória principal. Então o estado tem que estar na memória principal. O que significa que qualquer outra requisição que eu faça para esse sistema, para essa aplicação, ela só vai poder ser atendida pelo mesmo processo. Porque se for por outro processo, ela não vai conseguir atender. Aí, nesse sentido, na minha cabeça, é sempre assim que fez sentido um processo servidor que retém estado. É o processo que guarda na memória as informações e, como é um processo, todas as requisições subsequentes que eu faça a esse sistema, ela vai ter que cair no mesmo processo servidor. Até aí tudo bem para vocês? Tá. Como a gente está falando de sistema distribuído e que a gente quer sair espalhando as coisas para dar conta de escalabilidade e tal, significa que se você tem algum serviço que tem que ser feito no seu sistema, você não vai criar um único processo para dar conta daquele serviço, né? A ideia é que a gente está no sistema distribuído e que sai multiplicando as coisas, é que você possa ter vários processos, mesmo que sejam vários processos para fazer a mesma coisa. Porque, tá bom, são vários processos para fazer a mesma coisa, mas esse cliente vai naquele processo aqui, o próximo cliente vai no outro processo, para você distribuir a carga de trabalho. Estão me acompanhando até aí? Tá bom. Agora, se o serviço for com retenção de estado, uma vez que meu cliente escolheu um dos vários processos que fazem a mesma coisa para se conectar, todas as outras conexões vão ter que ser com aquele mesmo processo. Ou provavelmente no mundo de vocês aí do desenvolvimento web, quando vocês trabalham com serviços, tem que ser atendido pela mesma instância do serviço. Vocês usam esse termo no ambiente de vocês, de desenvolvimento? Instância de serviço ou não? Vocês trabalham com desenvolvimento web com nuvem, não é? Normalmente com nuvem você não chega lá, cria um serviço e bota um orquestrador da vida para multiplicar aquilo quantas vezes quiser? E quando multiplica, vocês têm noção que está sendo multiplicado ou é tudo transparente? Tipo, só bota o serviço lá e ele que decide quantos cria, tudo que faz? Hã? Então, as coisas são muito transparentes para vocês. Se quiser, consegue botar uma massa, mas aí é um nível de
Então as coisas começaram a ficar muito transparentes para vocês, esse é o problema. Aí vamos lá, vamos ao exemplo do colega então que falou da comunicação com login e token. Você é desenvolvedor web, não é? Quando você programa e você tem que receber esse token para validar, o token fica guardado dentro do servidor o tempo todo ou o cliente fica mandando? Tá bom, é o cliente, ou seja, o servidor, o seu processo servidor não tem que guardar aquela informação. E quando você valida o token, que tem que pegar o token, tem que ver se aquele token ali é o correto para descriptografar aquela informação. Essa validação é feita dentro do próprio serviço que você está implementando ou você consulta uma API externa para fazer a validação? Do seu, né? Você só, o token vai funcionar como se fosse uma senha, né? Você usa o token para criptografar, mas você não tem que guardar a informação, não é você que guarda o token. O que significa que se a primeira instância, o primeiro processo do seu ali de login foi o processo 1, mas a segunda requisição veio pelo processo 2, o processo 2 poderia resolver porque o token está sendo mandado pelo próprio cliente, né? Então você tem algo sem retenção de estado. Né? E a história do carrinho de compras? Quando você sai colocando coisas no carrinho, o site não está lembrando qual é o carrinho? E a informação das coisas que estão no carrinho ficam guardadas onde? Hã? Então você quer guardar a informação do carrinho do lado do cliente. Não, o problema de guardar a informação do carrinho do lado do cliente é que se eu estava logado aqui no laptop, aí eu resolvi fechar o laptop e acessar agora o Mercado Livre pelo celular, o meu carrinho estaria vazio porque a informação está no cookie que está guardado aqui no laptop. Então, você guarda lá no servidor, porque guardando no servidor você deslogou saiu de uma máquina, logou lá numa outra máquina, a sua informação continua no seu carrinho. Mas a informação está guardada dentro da memória do processo que está recebendo lá as informações do carrinho ou está sendo guardada em outro lugar? Vocês que desenvolvem aí carrinhos de compra, vocês guardam a informação do carrinho onde? Na memória do processo, quando você está programando, né, cria uma lista lá, né, dentro do processo, ou é uma outra coisa que vocês fazem para guardar a informação do carrinho? Normalmente o banco de dados. Então, eu perdi tanto tempo da minha vida para chegar a essa conclusão. Moral da história, o teu serviço, ele é sem retenção de estado, mas ele usa o banco de dados e é o banco de dados que é o serviço que tem retenção de estado. Você terceiriza a coisa. Por isso que, não sei se todos vocês já ouviram essa coisa mágica assim do mundo do microserviços, né? Cada microserviço tem que ter seu banco de dados dedicado só para ele, mas todas as instâncias daquele serviço consultam o mesmo banco de dados, porque em todos eles enxergam a mesma coisa. O banco de dados passou a ser a memória compartilhada deles. Todos eles veem a mesma coisa que eles estão guardando lá naquele banco de dados. E aí você não tem mais essa necessidade de cada requisição do cliente ser tratada pelo mesmo processo servidor, mas cada requisição pode ir para um processo diferente. Lembrando, eu estou falando de processos de um serviço que você está replicando ele. Você tem lá, você implementou um código que trata o login, vamos usar o exemplo do nosso colega, mas é tanta gente fazendo login que não dá para ter um único processo cuidando do login de todo mundo. Então você multiplica esse negócio e coloca 10 mil processos. Você não tem que ter, uma vez que o cliente fez login, tem que ficar interagindo sempre com o mesmo processo, ele pode ficar interagindo com outros processos que fazem a mesma coisa, todos eles vão ser capazes de atender a requisição, porque nenhum deles está fazendo retenção de estado interno ali a ele. Ele pode estar salvando no banco de dados, mas salvou no banco de dados, aí todos os outros estão enxergando a mesma coisa. Demorou para eu achar uma resposta que eu ficasse satisfeita com ela, tá? Mas é isso. Então, voltando para como eu sempre entendi as coisas e eu percebi que a maneira como eu sempre entendi continuam certas, quando é internamente no processo que essa informação está sendo guardada, você diz que você tem um processo servidor com retenção de estado. Quando ele não guarda as informações dentro dele, por exemplo, salva no banco de dados, ou nem salva em lugar nenhum, não guarda nada, tudo que ele precisa ele recebe do cliente de volta. Nesse caso, você tem um servidor sem retenção de estado.
E aí você pode também ter servidores com estado flexível, só botei esse negócio aqui porque está no livro, né? Mas com estado flexível você pode até guardar estado, mas guarda por um tempo, depois daquele tempo você joga fora. Isso é uma coisa legal também. Vocês já perceberam que site de e-commerce, eu não vou dar um exemplo que é de um servidor com retenção de estado, tá? Porque a gente vai estar usando um armazenamento externo, banco de dados, mas que ainda assim ilustra isso aqui muito bem. Vocês já perceberam que alguns sites de e-commerce, quando vocês botam as coisas no carrinho, mas se vocês ficarem 2 horas, 3 horas sem interagir com aquilo ali, quando você volta o carrinho está vazio, né? Tá. Mas você não quer fazer esse serviço de botar coisa no carrinho com retenção de estado porque você não quer ter a obrigatoriedade do cliente ter que sempre cair no mesmo processo servidor para atender as suas requisições. Você quer que essa coisa seja facilmente distribuída, né? E qualquer processo que tiver disponível para executar vai ser aquele que vai receber a requisição do cliente. Então, a gente já deu aqui a solução para isso, né? Banco de dados. Banco de dados que todos aqueles processos escrevam e leiam dele, que o banco de dados fica sendo a memória compartilhada entre eles. Mas como você está interagindo com o carrinho, interação com o carrinho normalmente é uma coisa que você faz com muita frequência, né? Porque você bota, depois você se arrepende, tira, depois você resolve colocar mais 2 outros elementos, aí depois você pega e resolve aumentar a quantidade de alguma coisa que você falou que ia comprar. E aí não tem a ver com a matéria, mas eu já vou adiantando para vocês que acho que faz mais parte do mundo de vocês. A galera criou o tal do banco de dados em memória. Já ouviu falar nisso? Memcache. Banco de dados em memória. Sabe no banco de dados, mas que ele fica armazenado em memória RAM, porque é armazenado em memória RAM, porque é mais rápido. Mas a memória RAM não é tão grande quanto a memória em disco, né? Então, por isso que eles chamam de Memcache, porque você guarda só um subconjunto de dados ali. É uma boa maneira para vocês fazerem o carrinho. Cria com um banco de dados em memória, vai ser compartilhado entre todos os processos servidores aqui, ou todas as instâncias do serviço que vocês criaram. Mas se você ficar muito tempo sem mexer naquilo, como é cache, né? Tudo que é cache tem aquela ideia de eu vou guardar os mais recentes, quando ficar velho eu vou jogar fora. Eventualmente o próprio banco de dados, quando vê que não está tendo muita interatividade com aquilo, ele pega aquela informação e joga fora. E nem é o processo da aplicação em si que tem que se resolver com aquilo, é o próprio banco de dados, né? Que viu, isso aqui está muito velho, ninguém está mexendo, eu vou jogar isso aqui fora. Agora, se você interagiu ali com frequência suficiente, finalmente concretizou a compra, naquele momento você tem que tirar da memória RAM, que a memória RAM é volátil, né? Perdeu, vai embora. Aí você salva aquilo ali, persiste aquilo ali em disco. Eu falo disco, mas é por uma herança histórica, tá? Vocês sabem que disco não tem que ser necessariamente disco, né? Quando eu falar disco, entendam sempre memória secundária. Memória secundária é um nome bonito para você falar que memória secundária é genérico e pode ser disco, fita, SSD, qualquer coisa que tenha a propriedade de não perder os dados quando você desliga. Tá bom? Tá legal então. Agora, uma coisa que eu não sei fazer particularmente, só ouvi falar e repita. Houve uma época em que o desenvolvimento web era feito com o conceito de sessão, né? E aí quando você estabelecia uma sessão, aí tinha que ser direto para um. Eu estou pensando, se alguém cair num tema para resolver, para fazer o trabalho, que envolva desenvolvimento web, que saiba trabalhar com esse conceito de sessão, e que deu uma mergulhada para ver, e se eu tivesse replicado esse serviço, criado 10 instâncias dele para virar um sistema realmente distribuído, que atende várias requisições. Dá uma explicada como é que funciona essa coisa da sessão, se o cliente tem que sempre fazer as requisições indo para a mesma instância do serviço, ou se isso pode cair em instâncias diferentes. E aí, claro, no dia da apresentação você fala, né, que você fez aquilo ali de um jeito que fica bem engessado, que uma vez que um processo aceitou a requisição do cliente, todas as outras comunicações subsequentes só podem ser feitas especificamente com aquele processo e nenhum outro. É que vocês têm que tomar cuidado que muitas dessas coisas ficam transparentes, né, como a história do serviço aqui que eu falei, do criar várias instâncias, que vocês não fazem isso explicitamente. Então não envolve dar uma estudada também, não é só porque não é você que está criando várias instâncias que não quer dizer que várias instâncias sejam criadas,
Não é porque não é você que está criando uma thread que não quer dizer que threads não estejam sendo criados para fazer aquilo. Então estudem a tecnologia que vocês escolherem para trabalhar, tá bom? Então, bom, isso é o que eu tenho para falar para vocês com relação ao conceito de componente. No caso aqui falamos de processos, né? E como que esses processos se comunicam no sistema distribuído, e do modelo cliente-servidor, que é o modelo utilizado para a comunicação entre os componentes de software no sistema distribuído. Vamos agora falar sobre estilo arquitetônico. E o estilo arquitetônico ele é formulado em termos de componentes e conectores, onde o componente é uma unidade modular, uma parte lá que implementa as funcionalidades do seu código, com interfaces bem definidas para fazer a comunicação com outros módulos. Tem uma coisa que eu acho muito ruim quando vocês falam que é a palavra API, que parece que é a palavra API só isso já significa que é REST, que é web e tudo mais. Mas API não é só web, API não é só REST. Vocês sabiam disso ou não? Quando você está programando em C e você importa uma biblioteca qualquer, stdio, stdlib, math.h, cada uma dessas bibliotecas oferece uma API para vocês. Tem que pegar lá o manualzinho e olhar para ver como é que usa. Já fizeram programação orientada a objeto? Programação orientada a objeto, no final da disciplina tem aquele negócio de collections, né? Que vocês veem array list, hash map e tal. Cada uma dessas estruturas de dados é uma classe e tem vários métodos dentro dela. Aquilo ali é uma API. Você tem que pegar lá o manualzinho do hash map e ver como é que eu crio, como é que eu faço a inserção, como é que eu removo. Às vezes você quer remover de uma lista, de uma posição lá específica, aí você fica, pô, como é que é o nome do método? A posição é o primeiro ou é o segundo parâmetro, ou é o terceiro? O que ela retorna para mim? Quem aqui já precisou abrir um manual de alguma, eu não vou falar de, é API o nome, tá? Que vocês não usam, mas vamos chamar de biblioteca, vocês vão falar de biblioteca. Quem aqui já abriu um manual de uma biblioteca, de uma linguagem de programação, framework qualquer, para ver como é que era o nome da função, quais eram os parâmetros, o que retorna? Todo mundo já fez isso alguma vez na vida, né? Só que vocês passaram a criar o hábito de chamar isso de biblioteca. E aquilo ali é, na verdade, uma API. É uma biblioteca, né? Tem todas as coisas ali que você tem que implementar, mas o nome da função que você chama, o parâmetro, o que ela retorna, quando dá erro, o que ela faz, qual que é o comportamento dela como dá erro, tudo isso é a especificação da API. Só que a gente está falando de uma API de um programa modular, né? Um programa que você organiza em termos de funções, classes. O Java não fala pacote, ele tem um conceito de package, né? Você pode pegar várias classes, bota dentro de um package, porque todas as classes fazem alguma coisa em comum. O Python não chama de package, o Python chama de módulo, né? Você cria um módulo e bota várias funções ou várias classes ali dentro. E aí você cria a sua API. E a comunicação entre os componentes nessa programação que não é distribuída é chamando classe, chamando método. Quando você faz lá importar um módulo, importar um package, e aí você cria uma classe ou chama uma função que está dentro daquele pacote, daquele módulo que você importou, aquilo ali é fazer uma comunicação entre componentes. Tá? Só que num sistema não distribuído. E no sistema distribuído? No sistema distribuído eles vão ter que se comunicar de alguma forma que a comunicação funcione em rede. Qual é a comunicação que funciona em rede que a gente já viu aqui? Um exemplo, o socket, né? O socket faz as coisas se comunicarem em rede, modelo cliente-servidor. Agora, quando dois desses componentes quiserem se comunicar, não dá para só fazer uma chamada de um método. Agora você tem que criar uma mensagem, mandar uma mensagem para algum lugar, alguém vai receber essa mensagem, ver o que é que você quer, vai processar e vai retornar o resultado para você. Aquilo que você falou antes, tipo, componentes permitem você acessar uma classe de outro servidor, isso acabaria com esse conceito de API. Por que acaba com o conceito de API? Porque você não precisaria realmente fazer essa parte de API, então é nesse sentido. API no sentido do REST, né? Tá legal. Mas você não pode falar que acabaria com o conceito de API, né? Acabaria com o conceito de API e REST. Tá?
de ter que fazer uma comunicação, explicitamente fazer uma comunicação remota, você sabendo, estando ciente que você está enviando uma mensagem para um processo em outro lugar para receber. Quando você usa aquele negócio lá dos objetos distribuídos, você só instancia o objeto, chama o método dele e você não tem noção de onde é que aquele objeto está, em qual nó do seu sistema distribuído, nem se o método está dentro do mesmo lugar que o objeto está, né? Porque até os métodos podem ficar distribuídos também. Mas cuidado, não usem a palavra API para significar só essa comunicação web com o resto que vocês fazem. API é Application Programming Interface. Sempre que você tiver algum módulo de software que tiver que se comunicar com outro módulo para pedir alguma coisa, né, para fazer uma execução de uma função, de um método, de classe, você está, na verdade, lidando com uma API. Tá? Quando você importa uma biblioteca em C, você está usando uma API. Quando você importa um package em Java ou um módulo em Python, aquilo ali, você está usando uma API também. Tem que estudar aquele módulo, tem que ver quais são as classes que ele tem, que ele implementa, quais são as funções que ele implementa. E no caso da API REST, como a API REST, para quem já trabalha com isso, né? Vocês sabem que a partir do envio de JSON, envio de JSON com uma pergunta, recebe o JSON com uma resposta. Você, no caso, nessa especificação, você quer saber qual é o formato do JSON que tem que ser enviado, qual é o formato do que é retornado para você, qual é a sequência de mensagens que você tem que enviar, quais são as URLs que você tem que acessar, né? Quando você trabalha com REST, tem que se preocupar também com qual é a URL que tem que ser acessada para você realizar o que você quer. A gente não para pensar com a devida liberdade poética, mas o que vocês estão fazendo é análogo a quando você importa lá a biblioteca, ArrayList, o package, né? O package lá, ArrayList do Java, e você tem que abrir o manual e ver quais são os métodos que ele implementa, quais são as versões de construtor que tem. Quando eu dou um new ArrayList, tem um que não passa parâmetro nenhum, tem um que passa um parâmetro, tem um que passa 2 parâmetros, qual o significado do parâmetro. Quando eu quiser inserir, quando eu quiser remover, qual é o nome da função que eu chamo. É que quando vocês estão trabalhando aí com a API Web, o que vocês perguntam são só coisas diferentes. Você quer saber qual é o URL, qual é o formato do JSON, qual é o formato do que você recebe, mas é o mesmo tipo de trabalho. Você quer saber como é que você usa, você quer saber o que você manda, você quer saber o que você recebe de volta. Por isso que é chamado de API também. Tá legal. Os conectores são os mecanismos que mediam essa comunicação entre os componentes. Então, por exemplo, quando a gente está fazendo uma comunicação entre componentes usando socket, o conector é o socket. E se você estiver usando a API REST, o conector é o HTTP. É o que você usa ali no fim das contas. A gente vai ver outros mecanismos de comunicação e aí vocês vão ter uma noção, né? Porque a gente fala conector, mas tem software que tem que ser executado também, né? Você tem que executar código para enviar uma informação e tem que executar código para receber uma informação. O conector é a parte que pega, envia ou recebe e repassa lá para o teu componente executando para ele trabalhar aquela informação, fazer o que tem que fazer. E aí, bom, aqui tem um exemplo, né? Digamos que eu tenho aqui um componente cliente, um componente ordem e um componente produto. Então, quando o cliente quer comprar um produto, aquilo ali é uma ordem, né? É um pedido. E aí você tem que criar um casamento de tipo, Rafael comprou um laptop dessa marca aqui. Aí fica registrado lá no pedido. E cada um dos componentes executa a sua lógica. E para eles fazerem as comunicações com outros componentes, eles usam conectores. Se isso aqui fosse tudo implementado lá daquele jeito monolito, como a gente trabalha em Prog 1, Prog 2, estruturas de dados, programação orientada a objeto com Java, criava uma classe cliente, uma classe order, uma classe produto, né? Saía instanciando e chamando lá os métodos para criar um novo pedido, para deletar um pedido. Quando você cria um pedido, aquele pedido vai decrementar a quantidade de itens disponíveis do produto que tem aqui, né? Então criou um lá, tem que decrementar um daqui. Vocês programam isso aqui em Java, né? E aí a interface de comunicação vai ser o quê? Chamada de método.
Ou vocês programam isso aqui fazendo programação web. Aí vocês podem implementar cada coisa aqui como sendo um serviço independente e faz a comunicação entre eles utilizando a API REST aí que vocês tanto amam e querem enfiar REST em tudo que é lugar. Vocês já ouviram falar nesses nomes aqui? Arquitetura em camada, arquitetura orientada a serviço, arquitetura baseada em eventos, centrada em dados e baseada em recursos? Eventos sim, o resto não. Não ouviu falar em arquitetura orientada a serviço? Microserviço? Chama serviço de microserviço. Acho que o nome não, mas Tá. E quando você programa o quê? Em camada orientada a serviço? Você não tem a menor noção, você só programa e faz funcionar? Orientado a eventos seria algo meio que criado por SQS, esse tipo de coisa? O que é SQS? Eu nem sei o que é isso. Fila. É, isso aí. O que é SQS? Fila, eu sei o que é. É da Amazon. Ah, tá. É por isso que eu não entendo essas coisas. Esse negócio de nuvem eu não conheço nada. Aí seria- Quando alguém fala de fila pra mim, eu entenderia se você falasse RabbitMQ ou Apache Kafka. Você falar RabbitMQ também usa uma Eu sou das antigas, eu gosto de software que eu pego, instalo, esse negócio está tudo na nuvem, tem que pagar para usar as coisas. Pô, a gente não paga nem pra ver filme, pô, vai pagar para ficar utilizando o computador dos outros, para ficar instalando coisa. Para fazer página web faz sentido, né? A gente sempre teve que pagar alguém para fazer isso, né? E até disso aí eu fujo, pego, boto lá na minha casa, uso como é que é o nome? No IP da vida, para disponibilizar no IP e resolvo minha vida. Minhas câmeras são com no IP. Aí tenho a maquininha lá que recebe o conteúdo de todas as câmeras. Aí eu, toda hora que o roteador reinicia o IP muda, né? Então tem que... E aí o negócio lá já vinha com a configuração da no IP, com conta gratuita. Então, aí coloca, consigo ver as câmeras de fora de casa. Tá bom, tem mais desenvolvedor web aqui, além deles três aqui, né? E os outros desenvolvedores web que tem aqui? O que vocês fazem desenvolvimento? Primeiro, desenvolvedor web front-end ou back-end? Quem que é back-end? Tá bom, back-end faz mais sentido perguntar. Vocês desenvolvedores back-end, vocês estão desenvolvendo em quê? Orientado a serviço, em camadas? Em camadas? Você faz aquele padrãozão lá, como é que é? Cliente, camada de processamento, camada de banco de dados. Um único banco de dados da aplicação toda? Não. Bancos de dados separados para... É que é uma aplicação muito grande, então tem vários bancos lá, porque é uma aplicação que sustenta as compras para produção de conteúdo. Então, tipo, item que está lá no fundo e tal. Então, tipo, é muita informação. E aí é dividido. Não sei exatamente tipo, se isso é melhor ou não, mas é da forma que está lá. Posso usar a palavra serviço. Vocês usam a palavra serviço lá no seu trabalho? Então tem alguns serviços que estão associados a um banco de dados, outros serviços que estão associados a outro banco de dados. E se algum serviço daqui quiser alguma informação do banco de dados do lado de cá, tem que pedir, um serviço pede para outro serviço, né? Então ele é para o serviço. Não é em camada. Quando eu penso numa aplicação web em camada, é aquele jeito antigão. Vocês fizeram desenvolvimento web já aqui no curso? Não, né? Mas já ouviram falar daquela galera que fazia a página web implementada em Java? E era um único código Java que era a aplicação toda? Rails, sabe? Hã? Rails. Rails eu já não sei, que seja muito novo Rails comigo. é de Groove, né, no caso. Aí eu não sei qual é o papel do Groove essas coisas apareceram depois que eu já parei de programar. Mas o que eu lembro da minha época é o seguinte: quando eu fiz desenvolvimento web, eu não aprendi nada, gente. Eu tive que colar para passar, passei com 10. Muito orgulho. O professor falou, a gente vai ensinar vocês a trabalharem com back-end, aqui a gente só ensina back-end, né? O front-end é sempre um troço de excelente. Aí o professor falou, a gente vai ensinar você a fazer uma aplicação de e-commerce. E aí era bem simples, era nessa Era essa filosofia que praticamente, né? Tem o cliente, tem o produto, tem a ordem dos pedidos, tinha lá um objeto carrinho também. E era só pega decremento daqui, coloca lá. Aí a gente criou uma aplicação Java
Essa aplicação Java, cada uma dessas coisas aqui era uma classe, então quando eu queria fazer comunicação daqui para cá, daqui para lá, etc., era só sair pegando, chamava lá a classe, ponto, método e sair adicionando e removendo coisas. Só que aí, como é aplicação web, você não fica com as coisas só na memória, né? Tem que usar um banco de dados, aí o Java tem um tal do Hibernate, quem já ouviu falar nessa coisa alguma vez da vida? É o ORM. Ah? É o ORM, para fazer a relação entre o banco e Isso. a classe. Aí tinha um tal de JDBC, que eu nunca soube onde é que ele se mexe nessa história aí, mas é alguma coisa para botar banco de dados também. A única coisa que tinha de diferente naquele negócio que eu estava fazendo em desenvolvimento web, que eu já sabia de programar em Java, é que tinha essa porcaria do banco de dados para guardar as coisas, que eu não podia ficar só guardando na memória. Fora isso, eu programei igual eu programava em Java normal. Não tinha nada de esse cara aqui se comunica com esse por uma API web, REST, nada disso. Eu estava programando igual aprendi a programar em programação orientada a objeto. Mas era uma única aplicação. Você acha que esse negócio ia dar conta de 1 milhão de usuários querendo comprar no Mercado Livre? O Não. Dev Web ainda está do mesmo jeito da sua época. Hã? Ainda está do mesmo jeito da sua época aí, pro Dev Web. Então, sempre foi. E aí, lá em desenvolvimento web, quando o professor ensina, ele fala: aqui a gente está ensinando para vocês um estilo clássico de desenvolvimento web em 3 camadas, uma camada de processamento, e aí a gente programa essa camada de processamento em Java, um banco de dados, o banco de dados provavelmente é MySQL, né? É o que normalmente o pessoal usa. E aí o cliente lá no browser, e aí como a gente não sabe fazer página web HTML, a gente coloca lá uma caixa de texto, um botão que aparece onde Deus quiser que apareça na tela, não tem cor, não tem nada, e aí quando você clica nas cores, você vê as informações aparecendo em algum lugar. O professor de Dev Web agora faz uma interface mais bonitinha do que isso, ainda é uma caixa, um botão e... Ainda é uma caixa, um botão. Usa framework, então, na minha época se tinha isso, ninguém me mostrou que tinha, eu não me preocupei em aprender. Não tinha chat GPT para perguntar fácil para mim alguma coisa, né? Eu tinha que procurar no Google. Como é que você procura? Você nem sabia o que você quer procurar. Nem sabia se letrar framework na época. W3. Pegar os exemplos prontos no W3 do Google. Pegar exemplo de onde? No W3 do Google, um site de é? de exemplos de HTML. Como é que é o nome do site? W3 School. W3 School, cara, eu nem sabia que isso existia, cara. Pra mim só existiu o Stack Overflow para tirar outras coisas. Tá lá dentro do exemplo. O negócio web é Tá legal. Tá bom, então, quem disse que não sabe o que está fazendo, não sei, a gente continua sem saber o que está fazendo. Quem disse que programava em camada, aparentemente está programando orientado a serviço. Mas, professor, quando tem, tipo, a persistência, tem a API, tem a application, dentro da arquitetura, em camadas, não é? Tipo, tem os controllers e aí tem, tipo, não é em camadas assim? É difícil falar, porque todo serviço... mas é porque todo serviço ele vai ser implementado com esse conceito de tem um cliente, tem uma camada que faz o processamento e tem um banco de dados. Não tem como fugir disso. O que vai diferenciar um organizado em camadas de uma aplicação organizada em camadas de uma aplicação organizada em serviço é que se a sua aplicação fosse organizada em camadas, só existiria, deixa eu botar até aqui o exemplo da aplicação web em 3 camadas. Tá vendo aqui? Uhum. Só existe um banco de dados da aplicação toda. E aqui internamente, está vendo aqui que tem um ranking algorithm que vem aqui para um HTML. Essas comunicações internas daqui, elas não precisam ficar usando comunicação de sistema distribuído. Você desenvolve isso aqui fazendo chamada de função e procedimento normal. Afinal de contas, é tudo ali dentro do mesmo código que você está desenvolvendo. No momento em que você começa a falar, pô, não, isso aqui eu estou trabalhando muito com isso aqui, então eu vou implementar isso aqui como um troço completamente separado, que vai fazer a comunicação com esses outros caras aqui utilizando a API REST, né? Alguma coisa de distribuído. Aí você pega um outro cara daqui e separa também, você pega outro cara daqui e separa também. Você está pegando uma coisa que era em 3 camadas e você está aos poucos transformando aquilo ali numa arquitetura orientada a serviço. Aí tem... Já ouviu falar no termo sistema monolito? Isso aqui representa um sistema monolito, né? E quem já trabalhou com sistema monolito, que o negócio começou a ter problema de desempenho,
provavelmente já fez esse trabalho alguma vez na vida de começar a identificar partes dali que você tinha que tirar e transformar aquilo ali num troço separado, e aí aos poucos você vai fazendo isso. Aí chega algum momento que você fala, opa, já separei tanta coisa aqui que agora eu nem preciso mais de um banco de dados só não, vou quebrar em dois, porque agora eu posso fechar essa metade do lado de cá e aquela metade do lado de lá. Talvez o que a gente chame aqui como arquitetura em camadas, para vocês entendam como o monolito, que aí sim tem essa cara, né, que eu apresentei para vocês de uma aplicação Java, ou PHP, poderia ser também um PHP que vai implementar essa porcaria toda, tá? Mas se você tem um pedacinho que só faz uma coisa, um pedacinho que só faz outra, um pedacinho que só faz outra, e quando um depende do outro, você está fazendo entre eles, isso aqui é o lado do servidor, né? Se entre o lado do servidor você tem que usar API de comunicação distribuída, API REST, né? Provavelmente você usa REST, não usa? Sabe que tem gRPC, não sabe? gRPC é uma solução do Google para você fazer a comunicação remota entre serviços no lado do servidor, porque fica mais eficiente, já que eles estão dentro de uma mesma rede, ou seja, uma rede LAN ou uma rede WAN ali, mas uma rede de alta velocidade de conexão, é mais eficiente você utilizar isso para fazer a comunicação entre eles. Dá uma olhada depois no gRPC, veio como uma alternativa, né, porque a comunicação entre os serviços nas aplicações web estava começando a ter muita latência e estava comprometendo o desempenho, e eles queriam fazer com que essa comunicação entre esses caras daqui de dentro ficasse uma comunicação mais rápida. Agora, para o cliente, aí não tem como sair, né? Porque o cliente é browser é HTTP, então para o cliente se comunicar vai ser sempre alguma coisa baseada em cima do HTTP. Mas aqui internamente você não tem que ficar trabalhando com HTTP, né? O HTTP é só texto extra à toa. Tá bom? Vamos voltar para cá. Tá legal. Então a ideia da aplicação em camada é que você ter cada componente, ele pode requisitar serviços de... É serviço o nome que eu uso? Não fica legal chamar serviço não lembro. Acho que é só fazer requisições. Cada camada, ela atua como cliente de camadas inferiores e ela atua como servidor de camadas superiores. Esse é o nome melhor para dar. Porque cada camada recebe requisições de camadas superiores e atende e retorna o resultado para camadas superiores. Eventualmente uma camada recebe uma requisição, mas para ela fazer o trabalho dela, ela depende de camadas inferiores. Então ela faz requisições para as camadas inferiores, eventualmente esses resultados começam a subir e esse cara recebe a resposta final dele. Que no fim das contas acaba indo novamente na linha disso aqui, né? O usuário quis fazer uma consulta de algo do banco de dados, então ele manda uma requisição para cá, esse cara faz uma consulta no banco de dados, gera um resultado para um algoritmo que vai pegar aquele resultado e vai ordenar de alguma forma, né? Pode ser busca vamos botar aqui, OLX, né? Quero comprar fogão, aí você vai, quero stream, fogão. Aí ele vem aqui, retorna tudo que tem fogão, tem um algoritmo que vai ordenar aquilo ali por preço, por proximidade da tua casa, seja lá o que for, e eventualmente gerar um HTML para devolver para o cliente visualizar aquele resultado. Então, nesse caso aqui, passou por caminhos diferentes, né? Com uma cara muito boa para representar em camada não, mas vocês entenderam a filosofia da coisa, né? O único desenho que eu tenho, gente, não me preocupe não. Eu tenho um pouco de dificuldade de diferenciar às vezes a arquitetura de 3 camadas das outras, porque eu sei que isso aí seria um exemplo mais simples, né? Mas querendo ou não, qualquer aplicação complexa não seria bem dividido no que o usuário está vendo, que vai lidar ali com as requisições do usuário e como isso vai levar o banco de dados e o próprio banco de dados, né, que seria a persistência, como que, vamos supor, na arquitetura orientada a serviços, não seriam 3 camadas, sabe? Porque você não tem a aplicação toda, você não... Como é que eu vou explicar?
explicar isso, hein? Ele fala processing level, que é a camada... Não, é porque como é a mesma dúvida da Ana, né, Ana? Que você está falando, porque na aplicação dela tem um cliente, aí tem um código que ela desenvolve, esse código acessa o banco de dados. Mas o que você diferencia da arquitetura em camadas para a arquitetura orientada a serviço é que em camadas você não tem comunicação distribuída aqui internamente nessa camada. Eu não sei se essa é justificativa o suficiente. Normalmente, quando eu não consigo me explicar de uma forma conceitual que faça sentido, eu tento pensar. Me dá um exemplo assim, eu não sei diferenciar carro de avião, então me mostra uma coisa que me diz que é carro, mostra uma coisa que me diz que aquilo ali é avião. Então, se eu for falar para você o que é a 3 camadas e o que é a orientada a serviço. A 3 camadas é o que você está aprendendo em programação web. Tudo isso aqui é uma única aplicação. E o que é a orientada a serviços? É aquela em que eu tenho uma parte do sistema com um banco de dados dedicado para fazer uma coisa, outra parte para fazer outra, outra parte para fazer outra. E quando eu quiser que essa parte do meu sistema precisar de uma informação que está num outro banco de dados, a única maneira de eu obter é pedindo para o serviço que é responsável por aquele banco de dados. Aqui você não tem esse conceito, todo mundo aqui tem acesso ao mesmo banco de dados. O que significa que se esse cara, digamos que esse cara não fosse HTML generic, né, mas ele é algum outro componente de software que depende de alguma coisa do banco de dados, que é esse cara que escreve nele. Ele só vem aqui como se fosse o banco de dados. Diretamente, não tem essa divisão. E se ele tivesse que executar alguma coisa desse componente aqui, ele só faria uma chamada de função e procedimento. Ele não teria que usar um serviço de mensageria, né, como um RabbitMQ, um Kafka da vida, não teria que fazer uma chamada com uma API REST para fazer a comunicação. É pura e simplesmente chamada de função e procedimento. Como se fosse a união de várias 3 camadas. É verdade. Como se o serviço fosse a união de várias 3 camadas. Você não pode chamar cada serviço de 3 camadas, tá? Embora cada serviço vá. E não é obrigatório que... Não, tem um desenho, cara. Deixa eu ver se eu tenho esse desenho aqui. Deixa eu baixar esse negócio na internet. Deixa eu fazer a busca aqui que eu vou achar. Os serviços são relacionados à camada de processamento, não? Isso, serviço associado à camada de processamento. Imagens. Eu tinha visto um desenho bom, cara, que mostrava exatamente isso que você falou. É como se fossem várias 3 camadas. Talvez esse aqui seja o melhor desenho que eu vou achar. Não era esse desenho não, tinha visto um desenho melhor. Quando eu achar essas coisas eu preciso gravar. Esse aqui parece ser melhor. Não era exatamente o que eu queria. Ele não dá dois. Ó. O que aconteceu aí? Tá resolvido. Vamos lá. Quando você olha só para isso aqui, parece que é o 3 camadas que a gente está falando, né? Porque não são 3, até 4, né, camadas. Porque o cliente pede para essa camada aqui, essa camada pede para essa camada vai e pede para o banco de dados. Mas quando você olha só para aqui do meio, parece que você tem camada também, né? Mas observa que cada um aqui tem seu banco de dados isolado. Mas observa também que essa camada aqui não está pedindo coisa só para essa, também está pedindo coisa para essa. Então, é por isso que o negócio já deixou de ser o em camada. Para ser em camada, tinha que ser uma aqui e uma aqui. Se eu estou criando várias, cada um pode pedir para o outro, né? Esse cara aqui não pede. Se isso aqui fosse uma arquitetura em camadas, como é definida a arquitetura em camadas, deveria ser só isso aqui, não ficar pedindo coisa fora. Tá? Professor, eu tenho uma pergunta. CQRS entra onde aí? Faço a menor ideia, nem sei o que é isso. E aí também? Não, query
Sabe o que? Eu já ouvi esse negócio alguma vez na vida. Command Query Responsibility Segregation. Separa Eu já ouvi isso, isso aí é isso é só um padrão de projeto, pelo que eu entendo. Não é tipo os design patterns que vocês aprendem em projeto de software, que tem lá padrão observer, padrão mediator, padrão adapter, é só um padrão de projeto. Não entra em nada aqui. É mais a parte de como você estrutura seu código, para você não ter que ficar repetindo código no seu desenvolvimento. Você escreve um código que ele é facilmente reutilizável. Isso aí é engenharia de software. Até isso aqui vai um pouco de engenharia de software, né? Mas observa que eu não estou nem ensinando vocês na parte do desenvolvimento, é mais na visualização da arquitetura do sistema. Tá? Então, embora tenha essa coisa em comum que vocês falaram da arquitetura em camada, né? Ah, aqui tem desenho da diferença. Pô, tinha que copiar isso aqui e botar no meu slide, hein? Ó, a diferença, ó. No monolito isso aqui é arquitetura em 3 camadas, ó. Tem até 4 aqui, né, na verdade. O usuário, aí você tem a lógica da aplicação, que é o tal Java que eu falei para vocês, mas aqui ele não pega a aplicação e já se comunica com o banco de dados. Aqui tem um Data Access Layer. Aqui, na verdade, é o Hibernate, né, se você for trabalhar com o Java aqui. É aquela... que é um padrão de projeto, inclusive, né, que ele faz com que você interaja com qualquer ambiente de armazenamento como se fosse o mesmo, não importa se é relacional, não relacional, MySQL, poderia ser até um TXT, né, gravando, você interage com o Hibernate da mesma forma. Então ele definiu isso aqui como uma camada de software também separada. E aí você tem a lógica da sua aplicação, a camada de software responsável por fazer o acesso transparente ao banco de dados, qualquer banco de dados que você queira aqui embaixo. Não tem esse monte de seta apontando para um lado e para o outro, igual é do lado de cá. Embora tenha esse conceito de alguma coisa, algum software execute e acesse o banco de dados, mas a filosofia aqui já é completamente diferente da filosofia do lado de cá. Convenci vocês? Esse aqui vem da onde? Lá da Microsoft. Deixa eu ver. Ah, é da Red Hat. Eu ia abrir um outro aqui de um negócio que costuma ter mais apoio de vocês, que é o tal do Martin Fowler. Já ouviram falar do Martin Fowler? Pô, vocês têm que saber falar desse cara. É o guru do desenvolvimento do desenvolvimento web orientado a serviços e microserviços. Deixa eu ver se eu tinha visto algum aqui, gente, que é do Martin Fowler. Não vou achar não. Da mesma forma que eu achei, eu perdi. Professor, recentemente eu fiz um workshop falando sobre esse serviço e até todo o foco de desenvolvimento, ele é naquilo ali ser o mais genérico possível, de você, vamos supor, né, falando de código, se você fosse na mesma aplicação adicionar um novo banco de dados, né, como no Postgres, agora você quer usar o MySQL, você precisaria criar ali no máximo 2 arquivos só implementando mesmo alguma classe abstrata que você criou com todas as funções que aquela aplicação ali pode desempenhar. Esse que eu fiz era de notificação, né? Então tinha lá qualquer banco de dados que você fosse colocar lá, tinha que ter a função de criar notificação, excluir notificação, dar notificação como lida, né? Só tem que implementar isso para cada banco, né? Como seria alterado, né? Bom, a maneira como esse banco era acessado era o serviço que você implementa acessa diretamente ao banco ou ele consultava outro serviço que acessava o banco? Acho que é outro serviço, usava o Prisma. Então, aí na verdade o que você está fazendo é criar um serviço que faz o meio de banco com o banco, com o meio de campo com o banco, e aí como a implementação do serviço ela é completamente transparente, ela só especifica uma API, você volta para o que a gente tinha visto naquela figurinha lá do Data Access Layer. Você só está criando um serviço que é o serviço responsável por fazer acesso ao banco. Mas não é isso que é microserviços. Não é esse que é o conceito. Não, então, é porque essa aplicação justamente seria assim para conversar com outras. Qualquer... Não. O que eu estou dizendo é que microserviços não é só isso. Não é isso que vai definir microserviço. Microserviço é aquela ideia de que você tem uma unidade autocontida com um banco de dados só para ela e ela expõe uma interface para qualquer outro que queira requisitar coisa para ela. Que podem ser outros serviços do back-end da tua aplicação, mas que pode ser diretamente do usuário uma requisição vindo também. É essa imagem? Não.
eu estava procurando, era uma imagem que ficava escrito assim, microservice, aí tinha uma setinha para baixo, microservice, tinha uma setinha para o lado. Era tipo aquela que eu mostrei, mas dentro de cada um dos quadradinhos estava escrito microservice. E não era bonitinha assim, colorida não, era bem mais tradicional, preto e branco mesmo. Bem parecido com essa aqui, que também é feia, olha só. Você vê que a acadêmica gosta de coisas feias, né? Por isso que a gente não sabe fazer interface web. Cadê aqui? Não, mais pra frente. Não, mais pra trás. Pá. Tipo essa aqui. Só que aqui não aparece o banco de dados, né? Aí tinha uma tipo essa assim que aparecia o banco de dados. Mas vamos lá. Bom, vamos lá. Vamos voltar. Parece que quando eu falo 3 camadas vocês não gostam, mas quando eu falo monolito vocês gostam, né? Vamos usar os nomes que vem no livro. Embora pelo que a gente viu naquela figura que eu apresentei para vocês, o que eu estou chamando aqui de arquitetura em camadas, aquela figura ali foi perfeita porque ela chamou isso aqui de monolito, né? E chamou de microserviço aquela outra com um monte de setinha apontada para tudo que é lado. Esse conceito de você procurar fazer cada parte da aplicação ser um código pequeno, com seu banco de dados dedicado, e que você possa facilmente substituir por uma outra implementação qualquer, e que cada um desses serviços, como eles se comunicam com a API REST, cada um pode ser feito na tecnologia que você quiser. Aí tem um cara que gosta de trabalhar com Python, o outro é com Java, o outro é com Ruby on Rails, o outro é com React, cada um desenvolve, desde que as interfaces ali da comunicação fiquem bem definidas, né? Cada um com a sua linguagem. Aí as pessoas começaram a pensar no microserviço como uma maneira de você desenvolver código modular, porque ele desenvolver um sistema em microserviços, ele força você a pensar em pedaços pequenos, que compondo juntos eles formam um sistema. E aí uma coisa que eu ouvi de um diretor e CEO, na verdade, né, de uma empresa de desenvolvimento de software. As pessoas estão utilizando microserviço para modularizar código porque elas não sabem fazer um código bem feito. E aí eu não sei se é nesse sentido que você ouviu falar de um monolito modularizado, mas quando você está programando em Java, quando você está programando em C, ali em Prog 2, em estruturas de dados, em programação orientada a objeto, vou usar um termo bem informal. Vocês têm que aprender a fazer código que não é porco. O que é um código que não é porco? É um código com variáveis e com funções com nomes intuitivos, que as suas funções não tenham efeitos colaterais, função deveria ter uma única responsabilidade. Aí quando vocês estiverem aprendendo um projeto de software, vocês vão ver lá, isso tem um nome, né, que é o SOLID, né, Single Responsibility, e sei lá quais são as outras deles, são 5 coisas, Dependability, mas tem algumas orientações quando você está desenvolvendo código, que função só deveria fazer uma coisa, ela não pode ter efeito colateral. Então a função que verifica se está vazio não pode ser a mesma que remove. E a função que insere só deveria inserir, mas não também verificar se está cheio e retornar um código dizendo que está cheio. Não, ela só insere. Se não der para inserir, ela tem que dar erro, não conseguir inserir. Mas não ter responsabilidade de, além de inserir, retornar para você se está cheio ou não, né? Ou, quero remover um elemento, aí a função remove o elemento e ainda indica qual é a posição que foi removido o elemento. Esse tipo de efeito colateral ele é indesejável. E não tem que fazer um código que é só um monte de função no mesmo arquivo. Vocês que são desenvolvedores já devem ter visto uns códigos bem porcos na vida, né? Alguém aqui já viu uma classe com 1000 linhas? Já viu? Tem sempre algum jumento, tem sempre alguma pobre criatura de Deus que já viu um jumento que fez uma classe de 1000 linhas. Alguém aqui já foi um jumento que fez uma classe de 1000 linhas? Graças a Deus. Eu não vou no início eu já fui, eu já melhorei.
Hoje você faz 900 linhas. E cria um método e sai entupindo coisa ali dentro, e aí você recebe uma solicitação, tem que fazer mais tal coisa no sistema. É uma funcionalidade completamente nova. Ao invés de criar um outro pacote com um conjunto de classes para implementar aquilo, não, tu sai jogando dentro daquele código que você já tinha, sabe? Tipo, jovem que chegou bêbado em casa e fumou um baseado, aí vai, pega macarrão, joga com salsicha, bota ketchup, aí acha um damasco, joga lá dentro também, do nada dá vontade de comer doce, pega a geleia e coloca a geleia dentro do macarrão também. Só sai pegando tudo que dá vontade de comer, pega e sai jogando dentro da mesma vasilha. E muitos códigos a gente vê crescendo dessa forma. Tudo não, então isso aqui eu vou botar uma variável global, se eu botar uma variável global vai resolver minha vida. Aí pronto, quando você vê que você está no fim do fim, né? Mas no começo do fim. Quando a coisa só funciona quando tem uma variável global, já é o fim do fim. E aí, quando você está programando, você não percebe essas bizarrices, mas aí quando você vai debugar o código dos outros, aí você começa a ver uns negócios tipo, tu tá debugando essa classe aqui, a classe inserir, né? Sei lá, fazer compra. E aí, caraca, do nada a classe fazer compra tá alterando um negócio lá do cadastro do cliente, sabe? Coisas nada a ver. Estou dando um exemplo assim que, tipo, tem coisa que tu olha no código e fala, caraca, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Como é que esse código que eu estou executando para fazer isso está mexendo em alguma coisa lá do outro lado? E é isso, é essa filosofia do só vou sair entulhando o código ali de qualquer jeito para fazer a coisa funcionar. Quando você tem uma arquitetura em microserviço, você não consegue fazer isso. Porque no momento em que te pedem uma coisa nova, acho que automaticamente o cara já pensa, porra, tem que criar um serviço para isso. E aí você indiretamente já começa a modularizar as coisas. Aí também, nem tudo são flores, né? Do jeito que eu falo, parece que assim, não, se a pessoa for trabalhar com microserviços, fica tudo uma maravilha, né? Não, porque vai ter uma hora que você vai depender de um dado e aquele dado está num banco que não é teu. E aí você vai falar, porra, vou ter que fazer uma API, pedir do outro lado. Quer saber de uma coisa? Eu vou pedir direto daquele banco ali, fazer a consulta direto ao banco. Vamos voltar para aquela figura que a gente tinha visto aqui na web. Essa aqui, né? Chega um bendito momento na tua vida em que esse cara aqui precisa de alguma coisa que está aqui. Você está com preguiça de implementar um negócio aqui para fazer o pedido e tal. Você vai assim, botar uma conexão aqui e pegar direto do lado de cá. É só para ler mesmo, não vai fazer mal para ninguém. Tá rindo porque já fez isso, né? Alguma vez na vida? Já viu? Então, o monolito modularizado é isso. Você deveria programar como você aprendeu em Prog 1, Prog 2, estrutura de dados, programação orientada a objeto, mas programado bem feito, um código bem estruturado. Cada função tem uma só responsabilidade, um conjunto de classes que trabalham dentro de uma coisa em comum, faz parte de um mesmo pacote, aprender a criar pacotes, subpacotes, criar uma ontologia, né? Vocês aprenderam representação de informação, vocês entendem o conceito de ontologia. Quando você estiver procurando algo, mesmo sem nunca ter visto aquilo, intuitivamente você olha e já fala, porra, eu nem conheço esse código, mas se isso tiver que estar aqui, tem que estar aqui, pela estrutura da coisa que você vê. Se não tiver ali, não tem que estar em lugar nenhum. Isso é um código bem modularizado. Não sei se é nesse sentido que você ouviu falar em monolito modularizado. Você acha que é nesse sentido de só estruturar o código bem feito? Porque é isso, né? É só uma ideia de startup de não, serviço, vende mais, ganha mais dinheiro. E também uma coisa que um amigo falou também, que ele falou, as pessoas começaram a botar microserviço onde não tem que ter microserviço. É igual IA hoje em dia. Querem enfiar IA em qualquer coisa. E os pesquisadores fazem isso, tá? Até eu trabalho com IA, eu nem sei nada de IA, só que você tem que botar IA em alguma coisa. Fiz macarrão. Fiz macarrão com IA. Vamos lá. 9h40, né? Acho que já dá, pelo menos, terminar aqui a organização em camadas, mas a gente não precisa, não. Vamos terminar de falar das camadas na próxima aula, vai ser melhor.
Eu ia falar de modelo OSI, mas pô, falar de OSI agora de 9h40, acho que vai matar vocês.